Bom, então vamos lá. Continuando então o que nós estávamos a ver, que é aquele conceito da velocidade, que é a rapidez, né? Então, só para a gente contextualizar de novo, a gente tinha ali uma trajetória, algumas plaquinhas, um carrinho ia de um lugar para o outro, então ele deslocava, o deslocamento, se ele fosse no sentido da trajetória, ele é progressivo, o contrário à trajetória, retrógrado. O intervalo de tempo, a gente deu dois exemplos aqui, o cara falou, vou de D para B, né, de D para B, um ele faz em 10, outro ele faz em 20 segundos. O que significa? Significa que a rapidez desses móveis são diferentes. E a conotação, o conceito de rapidez está associado à velocidade. A gente fez algumas contas e percebeu mesmo, né, que no primeiro caso, em 10 segundos, ele é mais rápido, tem uma velocidade maior, que no segundo caso, que é em 20 segundos, uma velocidade menor. E aí a gente explicou o que era a velocidade instantânea, que é aquela que acontece no instante da percepção, você olha pelo oscímetro, está lá aquele valor, né, tal, e uma velocidade média, que na verdade é um conceito abstrato no sentido que, poxa, às vezes você sai de um lugar para o outro, por exemplo, 400 quilômetros em 4 horas, você pode ter andado a 150, a 200, a 60, pode ter parado uma meia hora, enfim. É fato que, se você tivesse que ter uma única velocidade, essa seria de 100 km por hora. É a velocidade média. 400 km em 4 horas, 100 km em 1 hora. E esse conceito é abstrato porque pode ser que você nunca tenha andado a 100 km por hora, mas que o efeito físico é o mesmo. Depois a gente transformou km por hora em metro por segundo, né? Chegamos até aqui. E agora a gente vai aplicar um pouquinho esses conceitos em dois exemplos. Então, o primeiro exemplo tem um gráfico aqui, muito importante que a hora que aparecer o gráfico para vocês, que vocês observem algumas coisas. Então, por exemplo, nós temos o que a gente chama de abscissa, né? Então, a abscissa, ela é a abscissa, tá lá. E aqui nós temos a ordenada. Tá lá. Tanto a abscissa quanto a ordenada fazem parte do gráfico. Então, aqui é o eixo horizontal, na matemática, o pessoal costuma muito falar, não, é o eixo X. Na verdade, é o eixo horizontal, tá? Nem sempre tem que ser X. E esse cara aqui é o eixo vertical. Que na matemática usa-se bastante Y. Na verdade, o que nós temos que olhar é que nesse abscissa, então, cada ponto desse gráfico, ele tem, por exemplo, esse ponto aqui, ele tem o que a gente chama de par coordenado, né? Par coordenado, uma abscissa e uma ordenada. Então, o primeiro número que vem no parênteses aqui é a abscissa, depois é a ordenada. Como na abscissa, o que nós temos aqui é o tempo, né? É o tempo. Então, o primeiro número que aparecer aqui, para mostrar o par coordenado desse ponto, vai ser o tempo. Então, esse número aqui, você olha aqui, o que é? 40. Então, aqui, é 40. E depois, o segundo par, que é a ordenada, vai aparecer nesse outro lugar aqui, que é o par coordenado, né? Tá lá, que é a posição. Então, ele está colocando aqui posição. Então, S. Então, aqui, esse cara aqui é o nosso S, que é dado em metros, né? Então, aqui o tempo é dado em segundos, S, e o S é dado em metros. Então, aqui eu teria 60. Então, o que a gente tem? A interpretação do gráfico. 40 e 60 formam um ponto. Mas esse ponto verde que a gente está falando aqui não faz parte desse gráfico que a gente está mostrando. Está vendo que eu tenho um gráfico que a gente está mostrando? Então, para esse ponto aqui já faz parte do gráfico. Então, qual é a abscissa desse ponto? A abscissa 40, ordenada 50. Então, esse ponto aqui já faz parte do gráfico. Esse também faz parte do gráfico. Então, todos esses pontos que estão no gráfico fazem parte do gráfico e são determinados por um par coordenado. Né? São coordenadas. Uma ordenada, uma abscissa e uma ordenada. Bom, visto isso, vamos interpretar. Né? O gráfico da figura mostra a posição em função do tempo de uma pessoa que passeia em um parque. Ele quer calcular a velocidade média. Então, quando o cara pergunta a velocidade média durante todo o processo, como que a gente vai? A gente vai sempre pelo conceito, gente. Velocidade média é
tudo que o cara anda, o deslocamento total, tá lá, dividido pelo tempo que ele gasta, pelo tempo total. E aí você vai por os conceitos. Então eu coloquei esse exercício que é para a gente entender o conceito da história. Se eu continuar essa conta aqui, como é que eu calculo ΔS total? ΔS total é do quê? Do tempo todo do percurso. Então, ele começa, né? Então, ele começa o percurso. Ele começa o percurso aqui, ó. Então, esse aqui é o início, no início dos tempos, né? No início, tá lá. E ele termina depois de 40 segundos. Aqui ele termina o passeio. Então, aqui, ó, o final. O final. Tá lá. Então, o que, que ele faz? Ele começa da posição 0 e termina na posição 50. Então, o nosso ΔS total, é a posição final, menos a posição inicial. E a mesma coisa, o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Vou colocar aqui um intervalo de tempo, né? Total também. Né? Total também. Então, qual é a posição final dessa história? A posição final dessa história é o 50. Aqui, 50. Tá lá. E a posição inicial? Ele começa do 0. Não começa do 10, começa do 0. Tá lá. E quanto tempo? 40 segundos. Acabou. Então, não interessa o que ele faz no meio da história. Então, a velocidade média, ela vai ser lá 50 dividido por 40, cancelou o zerinho aqui, eu vou ter uma velocidade média de 5 quartos, né? 5 quartos, né? Que é, na verdade, uma velocidade média de 1,25 metros por segundo. Então, a gente tem aí, no final das contas, o conceito de velocidade média. Então, você vê que no gráfico, ele dá um gráfico todo torto, todo estranho, né? Então, ele sai de 0 a 10 segundos, ele sai de 0 e vai até a posição 40, depois da posição 40, ele vai até a posição 50 em mais 20 segundos, depois ele fica parado na posição 50. Então, ele tem uma história aqui do passeio que efetivamente não interessa para nós em termos de velocidade média. Ok? Bom, no segundo exemplo, já é um pouquinho diferente, que é assim, um automóvel vai de P até Q. Então, vamos pensar nessa estrutura aqui de fazer um desenho aqui para a gente entender. Então, vamos imaginar que ele tenha lá, que ele saia lá de um lugar P e vá até um lugar Q. Está lá um lugar Q. É isso que ele está dizendo. Com uma velocidade escalar média de 20 metros por segundo. Então, aqui, vamos chamar de velocidade de P até Q de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Muito bem. Em seguida, de Q até R. Então, ele vai de Q até R. Não sei quanto que é o R. Aqui aparece o R aqui. Com velocidade escalar média de 10 metros por segundo. Então, a velocidade de Q até R, até R, vale 10 metros por segundo. Muito bem, tá lá. A distância entre P e Q vale 1 km. Então, peraí, então já vai acrescentando informação. Você vai fazendo o desenho de acordo com as informações. Então, de P até Q vale 1 km. Então, isso aqui tem 1 km. E a distância de Q até R, então, peraí, de Q até R, são lá mais 2 km. Ok, tudo bem. Ele quer a velocidade escalar média em todo o percurso. Então, veja, gente, veja. De novo, é o conceito. A ideia é que vocês sempre tenham o conceito em mente. Qual é o conceito? Vamos fazer aqui. Qual é o conceito? O conceito de velocidade média é, se eu quero a média, eu quero todo o espaço percorrido, o ΔS total, em todo o tempo. No tempo total. Está lá. Isso é o conceito de velocidade média que a gente vai desenvolver a partir daqui. Então, quem que é o ΔS total? O ΔS total é 1 km mais 2, né? Então, se a gente for pensar na velocidade média, é 1 km que ele gasta na primeira, ou seja, vamos colocar isso em metros, né? 1.000 metros, tá lá. Então, aqui só para vocês entenderem de onde tirou esse 1.000, esse cara aqui é
1000 metros. Transformei quilômetro em metros, da mesma forma como esse 2 km aqui são 2000 metros. Né? Então, é 1000 metros mais 2000 metros. Esse é o deslocamento total que esse cara faz. Tá lá. E o tempo? Mas aí é diferente. Aí é o tempo que ele gastou na primeira parte, ou seja, na verdade é o tempo que ele gastou de P até Q, esse é o tempo que ele gastou, mais o tempo que ele gastou de Q até R. Então são dois tempos aí que a gente tem que calcular, ou de Q até R. O que significa que a gente vai ter uma tarefa, a gente não consegue resolver isso aqui dessa forma. Então esse cara aqui, ó, ele vai... Nós vamos ter que parar um pouquinho aqui para tentar responder. Lembre-se sempre qual é o foco. O foco é a sua pergunta. Qual a pergunta que o cara tem para você responder o exercício e acertar a questão? Eu quero saber quanto que é a velocidade média. É isso que eu quero saber. Para isso, eu tenho que achar o tempo de PQ e o tempo de QE. Então, vamos lá. Né? Então, vamos lá, para tentar o raciocínio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é calcular. Vamos lá. Calcular os tempos. Então, calcular o delta T, o tempo de P até Q. Então, esse é o primeiro objeto que a gente tem que fazer. Então, primeiro calcular esse cara aqui. Como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai calcular isso? De novo, é o mesmo conceito. Né? O que ele tem uma velocidade e tem uma distância. Então, dá para a gente achar o tempo no primeiro trecho, né, de P até Q. Então, o que a gente tem de P até Q? Eu tenho uma distância, um ΔS, de P até Q, que é de 1000 metros, 1000 metros, 1000 metros, e eu tenho uma velocidade de P até Q, que é de, vou voltar lá, 20 metros por segundo. Né? Então, é o conceito que é o que nós temos aqui de dados, né? 20 metros por segundo. Aí você fica pensando, pô, eu quero calcular o tempo, eu tenho a distância, eu tenho a velocidade, aí fica fácil, né? Então, a velocidade média de P, que sem velocidade média, né, nesse caso, vai ser o ΔS de P até Q, que é aquela distânciazinha, dividido pelo tempo que ele gastou de P até Q. Então, aí fica fácil resolver o tempo. Lembrando, de novo, que é esse carinha aqui, é o que eu quero saber, né, o valor. Né? Então, vamos continuar lá. A velocidade é de 20. Então, no lugar da velocidade, você coloca 20. O ΔS é 1000. Então, no lugar de ΔS, você coloca 1000. E embaixo está o que você quer saber, que é o tempo de P até Q. Né? P até Q. Como é que a gente faz isso? Eu preciso achar esse cara aqui. Ó. Então, eu tenho que deixar ele em cima e sozinho. Eu passo ele para cá multiplicando, então fica 20 vezes o tempo de P, Q, é igual a 1000. Então, vai resolvendo a equação. Aqui, você já pode cancelar esse zero com esse zero aqui, já fica mais fácil. Então, se eu quiser saber o tempo, eu vou tirar esse 2 daqui, né? Esse 2 está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, o tempo de P, Q, é igual a 100, que é o que sobrou desse lado, dividido por 2, ou seja, 50 segundos. Você encontrou o tempo de PQ. Está lá, né? 50 segundos. O mesmo procedimento vai acontecer para calcular o tempo, né, de Q até R. Né? Mesma coisa que a gente vai fazer. Então, calcular, agora vamos lá, segundo passo, calcular o tempo, ΔT, de P, de Q, desculpe, de Q até R. Então, esse é o que nós temos que fazer. E o que nós temos nesse lugar? Então, você avalia. Olha, eu tenho um ΔS de Q até R de 2.000 metros, 2.000 metros, e eu tenho uma velocidade de Q até R, né? Se vocês olharem aqui, ó, a velocidade é de 10. Então, eu vou ter o mesmo esqueminha, 10 metros por segundo. De novo, eu tenho os dois conceitos. Então, partindo desses dois conceitos, eu faço do mesmo jeito
que a gente fez na parte de cima, né? Então, deixa eu pegar um pouquinho de folha aqui. Pegar um pouco mais de folha aqui. Então, veja, para calcular isso, a gente vai ficar lá, a velocidade de QR, média de QR, QR, será igual todo o espaço, ou seja, o ΔS de Q até R, pelo tempo que ele gastou de Q até R também. Então, aqui vai aparecer os dois conceitos de espaço e de tempo. E aí você vai substituir os valores. O que a gente tem lá? 2.010. Né? Então, no lugar da velocidade, a gente vai colocar o 10 metros por segundo. No lugar do ΔS, a gente vai colocar os 2.000. Tá lá. E aqui embaixo é o tempo que eu quero calcular, o tempo que ele gastou de Q até R. Então, esse cara aqui, ó, é a nossa resposta para essa pequena pergunta. Então, eu tenho lá essa configuração. Para eu saber esse cara, eu vou passar ele multiplicando para cá. Então, eu vou ter ali, né, 10 vezes o tempo de Q até R, que é igual a 2.000. Então, a gente já pode cancelar esse zerinho daqui, ó. E aí ficou um só. A conclusão que a gente tem é que o tempo de Q até R é igual a 200 segundos. Conseguimos aí os dois tempos, ó. Então, você tem lá o tempo gasto de Q de P até Q e o tempo gasto de Q até R. Vocês devem lembrar que aqui nós paramos aqui atrás, na tentativa de resolver direto, nós paramos aqui atrás nessa equação que eu vou chamar de equação 1, em romano, aqui, tá? E vou reproduzir ela aqui embaixo. Não esqueça que a nossa velocidade média é essa aqui. Então, vou pegar esse cara aqui. Não sei se eu consigo selecionar só ela aqui. Não vai dar. Não vai dar. Não vai. Tudo bem, a gente reproduz ela aqui. Então, velocidade média. Então, da equação 1, vou voltar aqui, da equação 1, para você não se perder, eu vou ter lá, velocidade média, seria ali, os 1.000 metros, né, 1.000 metros de um, mais 2.000 metros do outro trecho, dividido o tempo, né, de P até Q, mais o tempo, que é o tempo total, o tempo de Q até R. Então, esse era o conceito, era o que precisava para a gente resolver a velocidade média. Né? Então, daquela equação 1 lá passada, a gente reproduziu ela aqui. Ou seja, se eu continuar a história aqui, vai ficar 3.000 em cima, e embaixo o tempo de PQ. O tempo de PQ é de 50 segundos, nós calculamos aqui. Então, 50 segundos para P a Q, mais 200 segundos de Q até R. Então, nós vamos ter, na verdade, 3.000, então a velocidade média desse percurso todo é 3.000, que é o todo o espaço, dividido por 250. Então, nós vamos ter lá, cancelou, cancelou, a minha velocidade média vai ser 300 dividido por 25. A gente pode simplificar isso aí. Como que a gente pode simplificar isso aí para não fazer a conta direta? Bom, vamos pensar. Posso dividir o 300 por 5. Se eu dividir 300 por 5, vai me dar 60 em cima, e o 25 dividido por 5 dá 5 embaixo. Então, já melhorou um pouquinho. 6 quintos é 1,2, né? Então, cada quinto, 1 quinto é 0,2, então 6 quintos é 1,2. Com mais um zerinho, 1,2 vai me dar 12 metros por segundo. Então, essa aqui é a resposta do nosso exercício, que eu fiz parte a parte. Então, revisem, deem uma olhada certinho. Posso transformar isso aqui em quilômetros por hora. Se a gente quiser usar, puxa, mas como é que seria isso aqui? Né? No exercício não pede, mas ele podia, por exemplo, pedir qual que era em quilômetros por hora. Então, como é que seria isso aqui em quilômetros por hora? Né? Em quilômetros por hora. Como é que seria essa velocidade em quilômetros por hora? Bom, a gente pode usar o conceito da aula passada, né, de transformação, onde ele falou em 20 em 12, né? Eu tenho 10,
mais 2. Então, eu tenho 10 aqui, um 2 aqui, então eu tenho 36. 2 vezes 3,6 dá 7,2. Então, é 36 mais 7,2. Então, poderia fazer direto, sem ter que ficar fazendo a conta, né? Então, eu teria ali 36, então 12 metros por segundo, só para vocês entenderem. O que é esse 12? É o 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, junto com 2 metros por segundo. Então, o 10 metros por segundo, a gente sabe que esse cara é 36 km por hora. Então, aqui, ó, é 36 km por hora. Então, a gente sabe disso. E 2 metros por segundo é 7,2 km por hora. Tá lá. Então, se a gente quiser fazer essa transformação, é 36 mais 7,2. 36 mais 7 dá 43, 43,2. Então, a ideia desse cara aqui é 43,2 quilômetros por hora. Ou, se preferirem não fazer dessa forma, pode dividir, multiplicar, né, o 12, que é esse cara aqui, por 3,6, dá também. Ok? Então, é isso aí por hoje. Até mais.